prazer imenso estar aqui nesta noite e ver o nosso amigo Zamuner aqui, nosso amigo Fábio. Fico muito feliz em estar aqui participando deste momento tão importante, não apenas para esse bairro importante da nossa cidade, para o evento de hoje, como também para a nossa história. Fico muito feliz em estar aqui e honrado também com a presença da nossa querida amiga e minha madrinha na Academia Sorocabana de Letras, Mona Lisa Cavalcante Bueno de Lacerda. Ilustres cidadãos, nobres membros da mesa, digníssimas autoridades presentes, caríssimos vereadores e trabalhadores desta eminente Casa de Leis, senhoras e senhores. Como todos sabem, nosso maravilhoso país tem hoje 523 anos de história. História registrada. Desde que a nau Capitânia embarcou em Porto Seguro no ano 1500. Mas nem sempre tivemos a figura de presidente, governador, prefeito e vereador. Mesmo nosso país nem sempre teve esse nome, Brasil. Éramos conhecidos antigamente por Ilha de Veracruz, Terra Nova, Terra de Santa Cruz. E os índios, os indígenas que aqui moravam, chamavam o Brasil de Pindorama, isto é, Terra das Palmeiras. Depois, com os portugueses, os nomes foram sendo mudados até chegar o ano de 1527, em que foi registrado o nome Brasil. Imaginemos por um momento o sonho de navegadores visionários como Cabral, que saíram de um país 3 vezes menor do que o estado de São Paulo e chegaram aqui, neste país de proporções continentais, o 5º maior do mundo. Então, com todo esse espaço, com toda esta terra, eles precisaram lotear todo esse espaço em 15 lotes. Com esses 15 lotes, foram distribuídos para 14 capitanias. A Capitania Real de São Paulo foi uma das capitanias do Brasil colonial. Pertenceu primeiro a Portugal e depois ao Império do Brasil. Nos seus 200 anos de história, contou com mais de 100 presidentes provinciais, sendo o nosso brigadeiro Tobias figura iminente, de grande destaque, não apenas em Sorocaba, não apenas no estado de São Paulo, como também em todo o Brasil. A capitania de São Paulo se tornou muito conhecida, principalmente por ocasião do movimento de independência, também por conta do José Bonifácio. No entanto, os trabalhos e a dedicação de pessoas como o brigadeiro Tobias e seu amigo Diogo Antônio Feijó fizeram grande diferença. Sorocaba, na época da independência, contava com apenas 10 mil pessoas. E, ainda assim, com 10 mil pessoas, foi grande o suficiente para enviar para o estado de São Paulo e para o Brasil um dos mais ilustres cidadãos, que fizeram a diferença em todo o território nacional. A história do nosso amado estado de São Paulo é como a história do herói. Ousada e imponente, gigante e envolvente. Non ducor duco, já diz o lema da nossa bandeira. Eu não sou conduzido, conduzo. Para que todos se lembrem que aqui, nesta terra, se faz a história. Para que todos saibam que tudo se inicia aqui. Para que todos sejam agraciados por essa locomotiva que traz o enlevo para aqueles que padecem e o apoio que fortalece o decidido e o dedicado trabalhador. Na esteira das grandes lutas que nós temos nesta terra e que ecoaram por aqui, temos um movimento liberal, que foi aqui citado pelo nosso querido vereador. Sabemos que outras revoluções liberais, um pouco antes deste período, aconteceram ao redor do mundo, como, por exemplo, a Revolução Americana e a Revolução Francesa. Rafael Tobias de Aguiar foi dos grandes líderes desse movimento pátrio, que procurava estabelecer uma ordem constitucional que preservasse os valores individuais e que pudesse trazer um judiciário independente. Além disso, nosso brigadeiro, como disse o Simoa, foi casado com a Marquesa de Santos. Com ela teve 4 filhos. E ele também é patrono da Polícia Militar
do estado de São Paulo. E, em sua homenagem, foi criada a Ronda Ostensiva Rafael Tobias de Aguiar. Dos mais ilustres cidadãos sorocabanos que se tenha notícia, registro ou conhecimento, Rafael Tobias de Aguiar nasceu há exatos 229 anos atrás, mais precisamente no ano de 1794. Servindo no regimento de Sorocaba, chegou a comandante, e ele estudou, então, retórica, estudou também latim, filosofia e matemática. Ele equipou, por sua própria conta, 100 homens que combateram no Rio de Janeiro os portugueses. Em 1826, chegou ao Conselho Regional da província. Amigo de Diogo Feijó, herdou dele a presidência de São Paulo e então fundou a Força Pública. Criou também o Correio para as cidades do interior e lutou para que os escravos tivessem algum tipo de proteção legal. Na nossa famosa Praça do Canhão, que nós temos aqui na cidade de Sorocaba, temos um monumento em homenagem a este herói, que foi grande patriota e grande estadista, e que liderou a Revolução Liberal de Sorocaba de 1842, em defesa dos ideais de justiça e de liberdade. Foi o próprio Tobias que criou a Polícia Militar de São Paulo, e assim formou uma legião de idealistas, verdadeiros vigias da lei, desde 1831. Dizem os estudiosos que, como bom sorocabano, Tobias de Aguiar, diferente, único, tropeiro, exigiu que todos os cavalos usados pela força pública fossem pampas. E então, até hoje, no sul do Brasil, o cavalo malhado, pampa, é chamado de tobiano. Assim também em Uruguai, assim também na Argentina, e mesmo nos Estados Unidos existem registros em livros em que é citado o de Tobian Horse. Tobias de Aguiar foi um dos principais nomes do cenário nacional em todo o século XIX. Diz a história que ele era muito admirado por todos, principalmente pelo povo paulista. Diversas vezes, Tobias investiu o próprio recurso, o próprio dinheiro, além do seu tempo, para equipar as escolas do estado de São Paulo e também para ajudar nas obras públicas. Existem muitas características, eu quero compartilhar com vocês nesta noite, que separam os homens dos meninos. O que separa os homens dos meninos é essa consciência de vocação. Essa consciência de vocação, Rafael Tobias de Aguiar tinha muito bem. Esta é a minha missão. Este é o meu sonho. Esta é a minha luta. Eu nasci para isso. Ele sabia muito bem a que ele veio. Os homens também sabem da sua missão como varões, dispostos a enfrentar dificuldades e mesmo oposição. Já os meninos preferem as facilidades da vida e são levados pelas paixões. O homem, assim como Tobias, prefere o desafio da sua missão, pois sabem que no fim de toda missão existe a glória. Todo o empenho e conduta acabou lhe rendendo o título de brigadeiro honorário de império, e por isso ele se tornou Brigadeiro Tobias. Uma das suas frases mais marcantes foi: servir ao estado de São Paulo é, antes de tudo, sobretudo e acima de tudo, servir ao Brasil. É dessa estirpe de homens que nós, aqui nesta noite, viemos. É esse tipo de homem contumaz e desafiador que somos. É esse estilo de conduta e patriotismo, disposição e tática, estratégia e missão, coração e sonho, planejamento e liderança, de que também dispomos e somos guiados. Dom Pedro não poderia deixar de notá-lo. Ele estava ali, a liderar aos homens e a cumprir a sua missão. Ele iria ainda mais longe e seria ainda mais desafiador sem o apoio. No entanto, com o apoio de Dom Pedro, ele se transformou num mito e fez história. Faleceu aos 63 anos de idade, sempre em trabalho, a bordo de um navio no Rio de Janeiro.
O seu corpo embalsamado foi trazido por Domitila e jaz em São Paulo. Mas o seu coração e os ideais que lhe deram vida seguem no coração e na mente de todos os verdadeiros heróis da nossa pátria, de todos os homens e mulheres que sonham com um Brasil melhor. Seguem nos sonhos e no embalo dos planos de todos os que lutam nesta cidade, neste estado e neste Brasil. O brigadeiro descansou, mas elevou a nossa terra. O brigadeiro descansou, mas elevou o nosso portentoso estado de São Paulo. Descansou, mas desde Guanabara e naquele navio, o seu sangue foi doado pelo Brasil. Com meu respeito e com minha estima, uma excelente noite para todos.